Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo ao podcast Implanta BIM do canal HR Compacta. E o tema de hoje é o cenário do BIM no mercado internacional. Vamos entender melhor como que está a adoção e como que está funcionando as aplicações. Antes de iniciarmos esse podcast, esse episódio, eu quero agradecer aqui a todos que estão curtindo, comentando, compartilhando e dizer que, embora a promoção de agosto encerrou de volta às aulas, você ainda pode aproveitar com desconto os nossos treinamentos. O treinamento FreeCAD BIM, FreeCAD Arquitetura BIM, FreeCAD BIMAP ou o Combo Master, que reúne todos esses três cursos, eles já têm, por padrão oficial, 30% de desconto, pois as aulas são inteiramente dentro da nossa própria plataforma. Então, as taxas administrativas que a gente pagaria em outras concorrentes aí, eles viraram isenção, viraram desconto para vocês. Então, aproveite a oportunidade, são quase 30% aí de desconto comparado com se eu postasse esse mesmo curso em outra plataforma. Beleza? Atualmente, o BIM ele está em uma grande evolução e grande entendimento e conhecimento. Por exemplo, as ferramentas IDS. Ferramenta IDS para aplicações de projetos em BIM, ela é recente. Pouca gente conhece, poucas pessoas estão aplicando. Então, a gente está vendo ainda uma grande evolução também nos esquemas de projetos da metodologia. Então, quando a gente diz que tem algum país avançado, pode ter certeza que ela não está avançada o suficiente a ponto de estar fluente na aplicação do método BIM. E quando a gente fala nessa fluência, né, a gente entende que questões de representação digital e detalhada de um projeto, elas ainda sofrem alguns problemas, pois para algumas situações, principalmente aqui no Brasil, o BIM nasceu torto. Era vista só como uma modelagem 3D, mas não se ignorava a questões de informação mesmo da obra, o que realmente era, né? Então, como nasceu torto e muitos países estão tendo que se endireitar pelo que realmente é o BIM, a BuildSmart tem desenvolvido grandes projetos em grandes países também, como Espanha, Estados Unidos. A gente vê bastante empenho aí para que o entendimento do BIM seja acessível e realmente correto para todos. Então, você conseguir projetar, fazer uma criação de um projeto tridimensional, com toda a infraestrutura, todos os recursos, todos os detalhes, ainda não se vê, de uma certa forma, ainda tão fluente em todos os países, tá? Vamos lá. Falar da adoção crescente, primeiro ponto, é o seguinte: muitos países ao redor do mundo que adotaram já o BIM como abordagem padrão nos projetos, grandes economias como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Singapura, alguns da Europa, tipo Espanha e França, acho que foi, têm promovido a adoção do BIM em projetos governamentais e privadas já bem maduros, tá? Nos Estados Unidos, tem um amigo meu que falou assim, varia muito aqui, porque aqui o governo não é federal, né? As políticas públicas, né, muitas das vezes, ela é estadual. Então, estado do Texas, estados da Flórida, outros ali, cada um vai fazer a sua forma de aplicar o BIM, a sua regra. Então, não dá para dizer que os Estados Unidos inteira usa o BIM. E quando usa, algumas delas são seguindo alguns padrões, algumas coisas. Então, é o que a gente vê também no Canadá. Não é padrão. É uma coisa assim,
para certas situações se usa projetos em BIM, tá? E por que isso? Porque a regulamentação e políticas públicas têm muitas exigências e muitos critérios a serem conversados, a serem correlacionados, principalmente. Porque aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente vai... Eu faço parte do membro de comissão de estudos da modelagem BIM da ABNT, com foco aí na NBR 15965, a gente tem percebido que mesmo a gente traduzindo a tabela Uniclass, a gente tendo referências da Alemanha, por exemplo, que já adota o BIM também, a gente fala assim, pera, a nossa realidade é diferente. Tem situações aqui que não acontecem lá. Tem coisas que não acontecem lá. Por exemplo, furacão. Pô, nos Estados Unidos tem certas legislações e algumas obras vão exigir certos recursos de projetos que evitem, né, prejuízos, patologias pós um furacão, né? Agora, aqui no Brasil não temos esse caso de furacão. Então, a gente seguir à risca aquilo, às vezes pode ser mais custoso para uma obra. Então, a gente, né, dá aquela reduzida, aquela leve reduzida nas cargas e coisa que é colar, porque a nossa realidade brasileira é diferente. Então, essas regulamentações de política e políticas públicas intervindo no desenvolvimento, na maturidade de um projeto da modelagem BIM, ela é muito fluente. A gente sente isso na pele. Então, hoje, a NBR 15165, ela atende, só que não tanto, porque tem buracos, e esses buracos estão sendo corrigidos, porque culturalmente o Brasil está atrás. Então, a gente vai o Brasil está atrás, está tendo que correr atrás do prejuízo, porque iniciou o BIM de forma torta. O setor da construção, né, historicamente, resiste a certas mudanças tecnológicas. Temos que considerar isso também, tá? Porque muitas das visualizações que a gente entende, assim, eu vou traduzir, jogar para um lado aqui, não é bem dessa maneira, mas vamos interpretar dessa maneira. Não é dessa maneira, mas tenta interpretar e conseguir encaixar o raciocínio. O sistema Toyota de construção de automobilismo, na área de automóveis, ela veio com o foco de agilizar processos da construção do carro. E isso impactou muito grande o mercado, impactou não só os colaboradores envolvidos, mas também na agilidade do projeto, a gente conseguiu entregar mais projetos e tal. Então, essa padronização, essa industrialização que é encontrada, a padronização que é encontrada na industrialização, muitas das vezes não dá para ser jogado dentro de um projeto de casa, porque em muitos casos pequenas, tal, a gente tem aqueles dedos para o que o cliente quer, né? Ele quer 3 quartos com uma ilha de mato no meio, de jardim no meio, tal, etc. Tá? Então nunca é fácil, simples. É igual quando eu falo da decoração em BIM. Ignore, não existe projeto de decoração em BIM, tá? Porque cada decoração é pessoal. É do cliente. E aí, o que eu estou querendo mostrar? A tecnologia para vir, ela não tem que só bater no escritório. Muitos escritórios, até quando começaram a usar a Revit, ArchiCAD, você não é isso aí. Isso aí está atrapalhando, eu tenho que estudar isso aí direito, isso aí para mim não vale a pena. E aí acaba deixando de lado. Exemplo, se eu pego uma amiga minha que é arquiteta, se formou recentemente. Você pega, é uma pessoa recém-formada, tem cabeça para coisas novas. Aí eu apresentei sobre o FreeCAD, que ela não precisava gastar com software caro
e se manter no mercado. Aí ela, eu não tenho tempo para isso. Então essa resistência para mudança tecnológica, ela não é só no projeto dentro do escritório, não. Se a gente já vê isso dentro do escritório, pode ter certeza que no canteiro de obra é muito, muito maior. Então a gente ver isso sendo adotado em outros países, a mentalidade dos profissionais, dos colaboradores envolvidos no projeto também tem que estar aberta para isso. Tem que, eu vou construir a casa. E tem um detalhezinho aí, um pouquinho, que aí eu vou pro lado clientes. Muitos clientes falam assim, seguinte, eu tenho um projeto aqui que a casa é em sistema monolítico. Mas como que é esse sistema monolítico? É um painel IPS com chapisco e esboço e você já usa. Ao invés de ficar blocos de tijolo, você usa um painel de EPS. EPS é o quê? É isopor. Isopor então não presta. Então também, se a gente quer evoluir também, a mentalidade dos nossos clientes também tem que acompanhar isso. Então a gente tem que levar isso para o cliente, falar do cliente. Existe o sistema monolítico que dá um conforto mais térmico, um conforto acústico, para melhorar ainda mais a entrega do seu projeto e etc. Você, em vez de ter a casa daqui 180 dias, você vai ter a casa em 90 dias, né? Metade. Então, é uma coisa muito cultural e muito histórica. E essa resistência à mudança não parte só nossa, parte de todos os envolvidos ali. Meio que isso até encaixa com o meu podcast da semana passada, onde eu falei da evolução da prancha até o óculos. Né? Se você não conferiu, aproveite a oportunidade, seja inscrito, ative o sino das notificações e vai conferir ali depois, assim que terminar esse vídeo, esse podcast, lá no canal, conferir esse outro podcast. Então, quando a gente vai jogando a situação global, a gente tem o seguinte: o Reino Unido é frequentemente citado como líder na adoção do BIM, porque se originou basicamente ali. O governo britânico estabeleceu muitas metas ambiciosas para a implantação do BIM, porque começaram a ter resultado. Então, exigem a colaboração entre os partes envolvidas usando o modelo BIM. Então, os governos ali sempre exigem. Aqui em São Paulo, por exemplo, está começando algumas obras públicas, como de metrô, a serem em BIM. Ou seja, eu consigo ali ter definição de prazo, definição de material, tudo bem certinho, sem, ou seja, contra desvios de verba. Né? Estados Unidos, embora a adoção dos Estados Unidos seja mais descentralizada, como eu falei, devido à natureza federal do país, várias agências governamentais e empresas privadas têm adotado ela de alguma maneira, seja ela só com projeto voltado a estrutural, seja ela voltada a projetos arquitetônicos, vai muito ali. Mas a gente vê muitos projetos surgindo na parte industrializando o canteiro de obras ali. Steel frame, casas de steel frame já são casas antigas, wood frame mais antigo ainda. Então, a visualização da adoção do BIM sempre foi bem vista ali, até questões assim históricas, culturais. A Austrália é um dos países da região que tem se destacado no uso do BIM também, um grande porte aí de adoção, tem promovido. A Singapura já é conhecido pela sua abordagem proativa em relação à tecnologia. Eles tiveram bastante projetos ali, uma evolução muito grande. Eles falaram, como que a gente vai crescer esse país? É assim, assado. Então vamos adotar. Tem que adotar o BIM? Vamos. Então vamos ali ralar e fazer. Noruega também tem. É considerado também líder de adoção do BIM, principalmente devido à sua abordagem holística de gerenciamento de informação da construção. Inclui uma forte ênfase na colaboração e na troca de dados durante todo o ciclo de projeto. Então, ela é uma boa referência aí. É da onde vem também
a adoção da Build Smart e tudo mais ali, pessoal, grandes profissionais da Build Smart vêm da Noruega, pelo que eu tenho estudado ali, conferido. Posso estar falando alguma besteira, mas se alguém souber mais detalhes aí, pode colaborar aí nos comentários. Países nórdicos, Finlândia, Suécia e Dinamarca, já são também países que adotam o BIM de forma generalizada em suas construções. Temos o Canadá, que tem incentivo ao BIM, né, nível federal e provincial, né, pelas províncias. Porém, aquela mesma lógica dos Estados Unidos, né? Tem província que não vai adotar e tal. Já que na América Latina, Brasil, a gente já vê aí, por exemplo, grandes estados se movimentando também, meio que no mesmo esquema. A gente tem, claro, o BIM for Brasil, que é um grande parâmetro, mas prefeituras e estados, né? A gente tem um caderno BIM de São Paulo, caderno BIM do Paraná, caderno BIM de Santa Catarina, caderno BIM que acho que está sendo desenvolvido em Fortaleza e de Minas. Então, também tem os seus parâmetros, cada um tem a sua característica. Nós vivemos num país continental, então precisa ser sempre analisado isso também. Às vezes a mesma regra que vale no Paraná não vale para Fortaleza, então tem que se enquadrar. México, em 2021 ele estava começando a adotar o BIM também nos seus projetos. É claro que com a pandemia e tal ali a gente vê um progresso em evolução. Eu tenho alguns colegas meus aqui que são mexicanos, tanto inscritos do canal como alunos do curso, que são mexicanos, vivem lá e podem aproveitar aqui os comentários, relatar como que está sendo a experiência aí do BIM. Temos pessoal no Chile, também Colômbia, também medindo esforços, a Argentina. E vale destacar, né, existe um guia BIM, né, está sendo Guia Básica BIM para Funcionários Públicos, desenvolvido pelo Banco de Desarrollo de América Latina. Tá? Esse banco ele está com um projeto muito interessante, é o CAF, né, como conhecido, CAF, CAF. Você procura lá CAF BIM aqui no YouTube, no Google, você vai pesquisar, achar lá o seu guia BIM, que tem uma certa diretriz para projetos BIM, né, padronizando, buscando a padronização na América Latina. Porque cada país adota o seu. Porém, a gente tem que também entender que tem colaboração. Países que colaboram, fazem projeto no Brasil, que fazem projeto na Colômbia, que fazem projeto em Peru, na Jamaica. Então eles atendem até o pessoal da América Latina ali, América Central também, países do Panamá, Honduras ali. Também é um projeto muito bacana para levar o BIM para esses lugares, porque a gente sabe que quando a gente entende BIM, a gente quer buscar a evolução. Eu vi uma frase, eu não tenho anotado aqui, infelizmente, então eu vou... É próximo a isso, ao que o diretor da Build Smart fala. O objetivo do BIM e da Build Smart em si é levar o padrão de construções de grandes construtoras para dentro de pequenos e médios escritórios de projetos. Então, quando a gente vai pensar, construtoras como Cirela, HM, tem várias aí, que agora Andrade Gutierrez e tal. Quando vai focar em, por exemplo, projetos residenciais e comerciais, são muito padronizados. Pega o layout delas, é tudo igual, basicamente, só muda a fachada. Então, são coisas que pequenos escritórios e médios sofrem. Por quê? Por não ter uma certa padronização, eles acabam virando escritórios de reforma, né? E não uma construtora como eu almejava no começo, né? Então, são diversos cenários, né? A gente, claro, cada país
se sujeita às suas regras, tem as suas regras para a aplicação do BIM, a conscientização da indústria também, a disponibilidade de treinamentos e recursos tecnológicos também varia muito, porque a gente tem que entender que, por exemplo, aqui no Brasil, uma licença de um Revit custa em média 10 a 15 mil reais, às vezes até, dependendo do valor do dólar, vai para 17, já vi isso. Então, são situações que nos faz com que, a gente tem que achar softwares também que nos atenda e que cabe no nosso bolso. Então, muitos países têm a sua situação muito avançadas, mas também nenhuma delas está fluente. Embora o Reino Unido seja referência, né, seja uma grande referência na adoção e líder, ela também está sempre aprendendo coisa nova, adotando coisa nova, como é o caso do IDS. Beleza? Bom, pessoal, falei bastante aqui, 20 minutos já. Eu quero agradecer a todos aí que estão assistindo. Peço aí que vocês comentem de onde vocês são nos comentários e conte como que está sendo a adoção do BIM na sua região, seu país, seu estado, por aí vai. Então, é muito interessante essa colaboração, entender e conhecer aí um pouco de vocês também, beleza? Um forte abraço e até breve.